Olá, sejam bem-vindos. Hoje desfrutaremos do capítulo 3 do livro Caráter do Homem de Deus. Esse livro. Nesse capítulo, veremos mais um exemplo que muito bem expõe o caráter do homem de Deus, o bom soldado. Estamos no capítulo 3. Na Bíblia, em 2 Timóteo 2:3, nos é dito assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Amém. E para que possamos ser esses bons soldados, é necessário algumas condições. A primeira condição é um soldado com seu caráter treinado. A figura do soldado ilustra muito bem esse ponto. Antes de ingressar no exército, um jovem que esteja acostumado a comidas boas, muito conforto, que nunca tenha trabalhado, seja acomodado, descompromissado e rebelde, jamais será um soldado apto para defender a sua pátria. É necessário, então, um profundo trabalho de treinamento e correção de caráter para se ter um bom soldado. Os soldados são submetidos a provas difíceis. O treinamento militar exige que os homens ultrapassem física e psicologicamente o limite de sua capacidade normal. O resultado desse sofrido treinamento é que os jovens indolentes ou custosos tornam-se homens capacitados a enfrentar o inimigo em qualquer situação e ganham algo que é fundamental no convívio com seus colegas: a percepção de que é necessário trabalhar em equipe e de que dependem um dos outros. Portanto, para que um jovem seja um bom soldado, ele precisa sim ter o seu caráter treinado e estar preparado para sofrer e estar disposto a isso. Nesse livro, há um trecho que nos diz assim: Paulo estava atravessando o sofrimento por causa do Evangelho e, ao exortar o jovem Timóteo a ser um bom soldado, queria também dizer que ele deveria estar preparado para sofrer pelo Senhor. Os sofrimentos que lhe sobreviessem iria treiná-lo e aperfeiçoá-lo para Deus, tornando uma pessoa firme e correta a quem Deus poderia incumbir sua obra. Aleluia! A segunda condição é estar disposto a sofrer. Deus permite que os cristãos sofram só o que é necessário. Ao contrário do que muitos afirmam, a vida cristã não é um mar de rosas, tampouco é um tormento de tribulação. Isso é o que nós vemos em 1 Pedro 1:6. Nisso exultais, se necessário, seja contristados com por várias provações. Ó Senhor Jesus, se necessário for, irmãos. Existem pessoas que, ao perceber as suas impurezas e fraquezas, tentam a si mesmos purificar, pensando que dessa maneira estarão aptos ao Senhor. Irmãos, não há necessidade de procurarmos propositadamente procurar sofrimento, pois ele virá se Deus achar necessário. Esse livro também nos relata a história de uma irmã que, por se achar muito bonita e por julgar que sua beleza atrapalharia a sua consagração a Deus, pediu ao Senhor que a tornasse feia. Ele ouviu sua oração e ela teve uma enfermidade que a tornou o seu rosto todo manchado, cheio de cicatrizes. Não há necessidade de orarmos como essa irmã. Não devemos pedir sofrimento a Deus, mas estar pronto a sofrer. É o que lemos também em 1 Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aleluia! Precisamos estar armados, com a disposição mental, preparados para o sofrimento. A terceira condição para ser um bom soldado é não se envolver com o negócio dessa vida. O apóstolo Paulo já nos alertou com relação a isso. Todo soldado deve estar disponível a qualquer momento a atender às ordens dos seus superiores. Conosco também é assim. Se queremos ser bons soldados de Cristo Jesus, devemos estar preparados, irmãos. Quando o Senhor quiser nos enviar a qualquer momento, respondendo prontamente: Senhor, eis-me aqui. Mesmo que
exerçamos as nossas atividades seculares, podemos também oferecer a Ele o tempo livre que tivermos, aproveitando todas as oportunidades. Há alguns também que sentem necessidade de disposição de servir ao Senhor integralmente. Amados, a volta do Senhor está próxima e, por isso, não devemos nos prender a nada nessa vida, mas estar preparado para nos encontrarmos com o Senhor. Se constantemente deixarmos o Senhor lidar e tirar do nosso coração tudo aquilo que está nos prendendo, nessa vida estaremos sempre prontos a Ele. A quarta condição é satisfazer aquele que o arregimentou, isto é, o convocou. Um soldado vai à guerra não porque deseja ir, mas por ter sido convocado pelos seus superiores. Do mesmo modo, o homem de Deus tem por função satisfazer ao chamado do Senhor Jesus. Há ainda alguns que preferem satisfazer as suas esposas, seus amigos, até mesmo a si mesmo, e não se importa satisfazer o Senhor. O homem de Deus, irmãos, vive para o Senhor, que por Ele morreu e ressuscitou. Aleluia! Combater o bom combate da fé é a quinta condição para sermos um bom soldado de Cristo Jesus. Se esse bom soldado, houve alguém ministrando ensinamentos diferentes, ele luta contra isso. O homem de Deus, como um bom soldado, ele precisa ter discernimento da vontade de Deus. Isso não significa que deverá contender com pessoas, mas apresentar a verdade. Existem ensinamentos diferentes que parecem razoáveis, mas são contrários à revelação pura da palavra, irmãos. Precisamos ter cuidado com isso, pois uma mentira que é ouvida muitas vezes acaba sendo aceita como verdade. Revistamo-nos, irmãos, de toda a armadura de Deus. Aleluia. Conhecer a autoridade e submissão é a sexta característica de um bom soldado. No exército, vemos de maneira clara o contraste entre a autoridade e a submissão. Se um soldado não aprende a submeter os seus superiores, ele jamais será um bom soldado. Da mesma forma, o homem de Deus. É preciso reconhecer aquele a quem Deus delegou autoridade, a fim de nos submeter de todo o nosso coração. Na Bíblia, há um registro claro sobre esse assunto, em Mateus 8:9. Senhor Jesus, manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E a outro servo fazer isso e ele faz. Senhor Jesus, esse homem conhecia o que era autoridade e submissão. E tal conhecimento capacitou a reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Devemos, irmãos, aprender a nos submeter, para que o Senhor nos delegue autoridade, pois toda autoridade procede do Senhor Jesus. A sétima condição de um bom soldado de Cristo Jesus também é ser vigilante. Essa é uma condição muito importante, pois é preciso estar atento e preparado para os ataques do inimigo. Devemos vigiar e estar preparados para a volta do Senhor. Vigiar e estar percebido. Por fim, precisamos orar e dispor-nos para, por meio da sua graça e Espírito, Deus produz em nós o melhor serviço ao Senhor. Aleluia! Amados, Jesus é o Senhor. Se você achou interessante esse vídeo, dê o seu joinha, que o Senhor possa estar te abençoando e que possamos, de fato, ser esses bons soldados. Aleluia. Deus abençoe e até a próxima.